Aos 9 anos, Luana atravessou Salvador com uma mochila surrada e um fogo nos olhos que nem o sol podia apagar. O que faz uma criança desafiar o mundo por amor? Essa menina, pequena como um grão de areia, carregava no peito uma coragem que fazia o coração tremer. Fique até o final, porque essa história vai mexer com você, vai te mostrar que às vezes é o menor gesto que muda tudo. Luana cresceu num cantinho simples do bairro da Liberdade, onde o calor de Salvador abraça a pele e as ruas parecem contar histórias de luta. A casa dela era pequena, com paredes descascadas e um ventilador que zumbia mais do que refrescava. Mas ali, entre o cheiro de feijão no fogo e o som de um rádio velho, vivia o amor. Valéria, sua mãe, era o coração daquele lar. Viúva desde que Luana era bebê, criava a filha e o irmão caçula, Pedro, com o suor de faxinas e bicos como cozinheira. Valéria tinha mãos calejadas, mas um sorriso que iluminava tudo. Enquanto lavava pratos, cantava sambas antigos, as tranças balançando como se dançassem com a música. Para Luana, aquele som era um abraço, um lembrete de que, mesmo com tão pouco, elas tinham tudo. Luana era quieta, mas seus olhos castanhos viam mais do que qualquer adulto imaginava. Aos 9 anos, já entendia o peso das contas na mesa, o suspiro da mãe ao contar moedas, a maneira como Valéria escondia a dor nas costas com um "tá tudo bem, filha". A menina guardava cada detalhe, o jeito que a mãe trançava seu cabelo com cuidado, o orgulho na voz quando falava do vatapá que fazia para os vizinhos, a promessa de um dia a gente vai ter uma vida mais leve. E naquela semana, essa promessa parecia mais perto do que nunca. Valéria estava radiante. Depois de meses mandando currículos e enfrentando portas fechadas, conseguira uma entrevista no Sabor do Mar, um restaurante chique no centro da cidade. Era uma vaga de cozinheira, com carteira assinada, vale alimentação e horário fixo. Um sonho para quem vivia de bicos. Luana via a mãe separar a blusa mais caprichada, uma azul, que dava sorte, e ensaiar respostas no espelho da sala. Se me perguntarem por que quero o emprego, digo que cozinho com amor, né, filha? Valéria piscava, e Luana ria, torcendo em silêncio. A menina sentia no fundo do peito que aquela chance era diferente. Era como se o futuro batesse a porta. Mas a vida não avisa quando vai virar de ponta cabeça. Na véspera da entrevista, uma febre roubou o brilho de Valéria. Ela passou a noite tremendo, o corpo pesado, a testa quente como brasa. Luana acordou com os gemidos da mãe e correu para pegar um pano molhado. "Tá tudo bem, minha menina. É só um resfriado", Valéria murmurou, mas sua voz era fraca, quase sumindo. De manhã, mal conseguia se levantar. Sentada na cama, com o rosto pálido e os olhos fundos, ela segurou a mão de Luana. "Acho que não vou conseguir ir, filha. Meu corpo não tá dando conta." A menina ficou quieta, olhando para a mãe, depois para o envelope com o currículo esquecido na cômoda. "Não faz mal." Valéria continuou tentando sorrir. "Outra chance vem. A gente sempre dá um jeito." Mas Luana sabia que chances assim não caíam do céu. Enquanto Valéria voltava a deitar, a menina pegou o envelope com cuidado, como se fosse de cristal. Calçou os chinelos gastos, vestiu a saia mais arrumadinha que tinha e abriu o caderno de escola. Com um lápis meio quebrado, escreveu uma carta, a letra torta, mas cheia de verdade. "Minha mãe cozinha com amor. Ela faz o melhor vatapá da cidade. Tá doente, mas é a melhor pessoa pro trabalho. Por favor, dá uma chance pra ela." Dobrou o papel com capricho, guardou junto do currículo e, sem dizer nada, saiu de casa, a mochila balançando nas costas. O ônibus sacolejava pelas ruas cheias de Salvador, o barulho dos pneus misturado ao som de pagode que vinha de algum canto. Luana segurava o envelope com força, os dedos apertando o papel como se ele pudesse fugir. O caminho não era novo. Ela já tinha ido com a mãe uma vez, quando Valéria entregou o currículo na mão. Mas agora, sozinha, tudo parecia maior. Os prédios, o barulho, o peso no peito. Passou pelo mercado de São Joaquim, onde o cheiro de acarajé fritando e o grito dos vendedores enchiam o ar. "Ô, pequena, tá perdida?" perguntou um motorista, olhando com desconfiança. Luana sorriu, a voz firme. "Não, senhor. Sei direitinho de onde vou." E sabia mesmo.
Cada passo era para a mãe, para o sonho que não podia apagar. Quando desceu do ônibus, o sabor do mar surgiu como um palácio. Portas de vidro brilhando, luzes suaves, o cheiro de ervas frescas escapando pela entrada. O ar-condicionado gelava a pele, mas Luana não recuou. Caminhou até a recepção, os chinelos fazendo um leve clap-clap no chão polido. Uma mulher de uniforme impecável, com batom vermelho e cabelo preso, inclinou-se sobre o balcão. "Oi, pequena, tá procurando alguém?" Luana endireitou as costas, o coração batendo como tambor. "Não, senhora. Vim no lugar da minha mãe. Ela tá doente, mas trouxe o currículo dela." A recepcionista, Ana Clara, piscou confusa. "Você veio sozinha?" "Sim. Peguei o ônibus que ela pega. Sei o caminho", respondeu Luana. A voz tão firme que parecia de outra pessoa. O saguão, antes silencioso, ganhou vida. Um garçom parou com uma bandeja na mão, cochichando com outro. Uma cliente de vestido caro esticou o pescoço, curiosa. Ana Clara pegou o envelope devagar, os olhos correndo pela carta de Luana. "Você escreveu isso?" Luana assentiu, sem desviar o olhar. "É pro moço que manda aqui." A recepcionista hesitou, mas chamou a gerente, Dona Clara, uma mulher de voz firme e óculos na ponta do nariz. "O que está acontecendo?" perguntou, cruzando os braços. Luana repetiu sem vacilar. "Minha mãe tinha entrevista hoje. Tá com febre. Então vim por ela, trouxe a carta e o currículo." Clara franziu a testa, mas algo nos olhos castanhos da menina a fez mudar de ideia. "Vem comigo, pequena." Subiram de elevador até o último andar, onde uma sala ampla, com vista para o mar, parecia engolir o mundo. Rafael, o dono do restaurante, estava lá, de terno cinza, os olhos fixos em papéis cheios de números. Era conhecido por ser frio, um homem que transformava lucros em impérios, e não tinha paciência para histórias tristes. Quando Clara entrou com Luana, ele ergueu a sobrancelha. "O que é isso?" Clara entregou o envelope. "Essa menina veio no lugar da mãe, que tá doente, escreveu uma carta." Rafael pegou o papel, leu em silêncio. As palavras de Luana, simples como um desenho de criança, ecoavam na sala. "Minha mãe cozinha com amor." Ele olhou para a menina, que segurava a mochila com mãos trêmulas, mas o olhar firme como pedra. "Você é a filha da Valéria?" perguntou, a voz seca. "Sou", respondeu Luana sem piscar. "E ela te mandou vir?" A menina hesitou, depois falou a verdade. "Não, senhor. Ela tá dormindo, muito doente. Vim porque ela merece essa chance. Ela cozinha com tanto amor que de todo mundo elogia." Um silêncio pesado tomou a sala. Rafael recostou-se na cadeira, o currículo na mão. "Sabe o que é esse lugar, menina? É onde fazem comida boa, e minha mãe pode fazer melhor", disse ela sem medo. Ele soltou um meio sorriso, algo raro como chuva em deserto. "E o que você quer que eu faça com isso?" Luana apontou para o envelope. "Quero que o senhor leia e veja que ela é a melhor. Mesmo cansada, ela faz tudo com carinho. Diz que comida sem amor não tem sabor." Um garçom, que espiava pela porta entreaberta, murmurou algo sobre "essa menina tá atrapalhando." Clara lançou um olhar que o fez calar. Rafael olhou para a carta de novo, as palavras com amor brilhando como faróis. Ele, que crescera numa casa onde o dinheiro comprava tudo, menos afeto, sentiu um vazio estranho no peito. "Volta para casa, Luana. Vou ver o que posso fazer", disse, a voz mais suave, quase humana. Ela sorriu, os olhos brilhando. "Obrigada, moço. Minha mãe vai ficar tão feliz." E saiu, os chinelos ecoando no corredor. Rafael ficou sozinho, o envelope na mão, a carta aberta sobre a mesa. Seus olhos caíram numa foto emoldurada no canto da escrivaninha. Sua filha Ana, que ele mal via. O rosto dela, tão jovem, parecia carregar a mesma coragem de Luana. Ele pegou a foto, os dedos tremendo levemente, e a segurou contra o plano da luz. A luz da manhã cortava a sala de Rafael, refletindo no vidro da moldura que ele ainda segurava. A foto de Ana, sua filha, parecia viva sob o sol, os olhos dela carregando uma promessa que ele nunca soubera cumprir. O peso da carta de Luana, aberta sobre a mesa, misturava-se ao vazio que crescia no peito. Ele guardou a foto na gaveta, como quem esconde um segredo, e pegou o telefone. "Clara,
disse a voz firme, mas com um tom que a gerente nunca ouvira antes. Quero o contato da Valéria, agora. Algo estava mudando, e Salvador, com seu calor e seus sons, parecia vibrar junto. Na casa simples da Liberdade, o telefone tocou como um susto. Valéria, ainda fraca, arrastou-se da cama, o pano úmido na testa caindo no chão. Alô? Sua voz era um fio, quase engolida pela febre. Dona Valéria Santos? Perguntou uma mulher do outro lado, com a calma de quem entrega notícias grandes. Aqui é do Sabor do Mar. Sobre a sua entrevista. Valéria franziu a testa, o coração dando um pulo. Mas eu não fui. Tava doente. A mulher continuou como se lesse um roteiro de milagre. Sabemos. Sua filha, Luana, veio até aqui. Trouxe seu currículo e uma carta que mexeu com todo mundo. Valéria levou a mão ao peito, as pernas bambas. A Luana, sozinha? As palavras mal saíam. Meu Deus, eu não sabia. A mulher do RH falou com suavidade. Dona Valéria, a senhora está contratada. Seu Rafael, o dono, disse que uma mãe que cria uma filha tão corajosa merece mais que uma vaga. Merece respeito. Valéria desabou no sofá, o rosto molhado de lágrimas que misturavam alívio, orgulho e um susto que não explicava. Eu não sei nem o que dizer, murmurou. Só continue sendo quem a senhora é, respondeu a mulher, antes de desligar. Valéria ficou ali, olhando o teto descascado, o coração disparado. Quando Luana voltou da escola, carregando a mochila rosa, encontrou a mãe de pé na cozinha, mexendo uma panela com um brilho novo nos olhos. Você foi lá, minha filha? Perguntou Valéria, a voz tremendo de amor. Luana abaixou a cabeça, tímida. Só queria te ajudar, mãe. Valéria puxou a menina para um abraço, o cheiro de sabão nas tranças misturando-se ao aroma de feijão. Você é minha força, sabia? Dias depois, Valéria pisou no Sabor do Mar com o uniforme azul, o crachá brilhando com seu nome. A cozinha era um mundo novo. Panelas reluzentes, cheiro de manjericão fresco, o som de facas cortando cebolas em ritmo de samba. Ela se movia com graça, as mãos dançando sobre o fogão, como se cada prato fosse uma oferenda. Na primeira semana, ensinou a um jovem cozinheiro, o Tiago, como temperar uma moqueca com o segredo do dendê. É no capricho, menino, disse, com um sorriso que escondia as dores que ainda carregava. Tiago, um rapaz de risada fácil, anotou tudo, impressionado. Mas nem todos receberam Valéria de braços abertos. Dona Rosa, a cozinheira mais antiga, torceu o nariz. Chegou por causa da filha, né? Vamos ver se aguenta o tranco, murmurou, enquanto limpava uma bancada. Valéria ouviu, mas não respondeu. Apenas continuou, o fogo baixo cozinhando sua determinação. Enquanto isso, Luana aparecia no restaurante ao fim do expediente, quando o sol já se despedia no horizonte. Sentava num canto da cozinha, o caderno de desenhos aberto, os lápis de cor espalhados. Rabiscava com cuidado. Uma mulher cozinhando, uma menina ao lado, um sol tão grande que parecia abraçar o papel. Um dia, enquanto desenhava, Tiago se aproximou, curioso. Que tá fazendo, pequena? Luana sorriu, mostrando o desenho. É minha mãe, ela faz tudo brilhar. Tiago riu, pegando um lápis. Me ensina a fazer um peixe? Luana gargalhou, o som leve cortando o barulho das panelas. Você não sabe desenhar, né? Provocou, guiando a mão desajeitada dele. O peixe saiu torto, mais um rabisco que um desenho. E os dois riram até a barriga doer. O eco das risadas encheu a cozinha. Um momento tão simples que parecia mágica. Rafael, que raramente pisava na cozinha, começou a aparecer. Não era mais o homem de terno distante, preso em números e reuniões. Uma tarde parou ao lado de Valéria, que mexia um molho de camarão. Dona Valéria, disse hesitante, sua filha já te contou como ela me convenceu. Valéria riu, tímida, limpando as mãos no avental. Ela só fala da carta, seu Rafael. Ele tirou do bolso do paletó um papel dobrado, as bordas já gastas. Essa carta tá comigo desde aquele dia. Me faz lembrar que o amor muda tudo. Valéria ficou sem palavras, os olhos brilhando como o mar lá fora. Rafael guardou o papel e saiu, mas algo nele parecia mais leve, como se o peso dos anos começasse a dissolver. A mudança em Rafael não parava na cozinha.
Ele começou a conversar com os garçons, perguntar o nome dos faxineiros, ouvir histórias que antes ignorava. Uma noite, viu João, um garçom jovem, derrubar uma bandeja de copos, o rosto vermelho de vergonha. Em outro tempo, Rafael teria chamado a gerente para resolver, mas ali ele se abaixou, ajudou a juntar os cacos e disse, baixo: todo mundo erra, João. Levanta a cabeça e segue. João piscou, surpreso, e assentiu, um sorriso tímido nascendo. Nos corredores, os funcionários cochichavam. O chefe dele tá diferente. Será que é a menina? E a menina, Luana, continuava sendo o sol daquele lugar. Uma tarde, enquanto desenhava, uma garota de uns 12 anos apareceu na cozinha, o cabelo preso num rabo de cavalo frouxo. Era Ana, a filha de Rafael, que ele raramente trazia. Ana ficou olhando Luana de longe, tímida, os olhos curiosos. Luana, com o jeito aberto de quem não conhece medo, levantou o caderno. Quer ver? Ana se aproximou, hesitante, e sorriu ao ver o desenho de um sol com o rosto de criança. Você fez isso? Perguntou, a voz baixinha. Faço um monte. Quer um? Ana assentiu, e Luana começou a rabiscar, os lápis dançando no papel. Rafael, que observava da porta, sentiu um aperto no peito. Ana, tão calada em casa, parecia viva ali, tocada pela coragem de uma menina que nem conhecia. Mas nem tudo era fácil. O Sabor do Mar enfrentava apertos financeiros, e os rumores corriam entre os funcionários. Tá gastando muito com propaganda, dizia um. As contas não estão fechando, cochichava outro. Rafael sabia disso, mas algo maior o movia. Ele chamou uma reunião geral, algo que nunca fazia. Os funcionários se reuniram no salão principal nervosos, esperando más notícias. Valéria estava lá, o avental ainda marcado de molho, Luana ao seu lado, segurando o caderno. Dona Rosa, a cozinheira desconfiada, cruzou os braços, o olhar afiado. Rafael subiu ao palco, sem terno, apenas uma camisa branca, as mangas dobradas. Escrevi um discurso, disse, a voz firme, mas com um calor novo. Mas prefiro falar do coração. Ele olhou para o salão, os olhos parando em Valéria e Luana. Uma menina de 9 anos entrou aqui com uma mochila e uma carta. Não pediu favor, pediu justiça. E me fez ver o que eu estava ignorando. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o mar ao longe. A partir de hoje, todos vocês, cozinheiros, faxineiros, garçons, vão ter crachás com nomes bem grandes, vão ter plano de saúde, e quem quiser crescer, vai ter curso pago pela casa. Os aplausos começaram tímidos, depois explodiram, enchendo o salão. Valéria segurava a mão de Luana, o coração cheio. Mas Dona Rosa levantou a voz cortando o barulho. E o dinheiro para isso, seu Rafael? O restaurante está no aperto, todo mundo sabe. Um murmúrio correu entre os funcionários. Rafael respirou fundo, o olhar firme. Vamos dar um jeito, porque gente como vocês vale mais que qualquer número. O salão explodiu em aplausos outra vez, mais fortes, mais vivos. No centro do palco, um banner foi erguido. A alma do Sabor do Mar está em quem faz o sabor. Valéria puxou Luana para um abraço, os olhos molhados, mas o sorriso aberto. Luana, com o caderno apertado contra o peito, olhou para o banner, os lápis de cor brilhando na mochila. A brisa de Salvador acariciava o salão do Sabor do Mar, onde o banner ainda tremulava, refletindo a luz suave do fim de tarde. Luana, com o caderno de desenhos apertado contra o peito, olhava o letreiro. A alma do Sabor do Mar está em quem faz o sabor, como se ele contasse uma história só dela. Valéria, ao seu lado, enxugava uma lágrima furtiva, o abraço quente transmitindo um orgulho que não precisava de palavras. O aplauso dos funcionários ecoava, mas, nos olhos de Luana, brilhava algo maior. A certeza de que, com um único passo, ela havia mudado o mundo da mãe. E sem que ninguém soubesse, aquele dia marcaria o começo de algo ainda mais profundo. Semanas depois, o restaurante pulsava com uma energia nova. Valéria movia-se pela cozinha com a leveza de quem encontrou seu lugar. O avental azul agora parte dela, como uma segunda pele. Seus pratos, moquecas fumegantes, acarajés crocantes, atraíam clientes que saíam falando do toque de amor na comida. Até Dona Rosa, a cozinheira que antes torcia o nariz, rendeu-se, pedindo a receita do vatapá numa noite de movimento.
Você tem mão boa, Valéria, admitiu, com um meio sorriso. Valéria riu, oferecendo uma colherada. É só botar o coração, Rosa. Naquele momento, a cozinha parecia um palco e Valéria, a estrela. Luana, sempre por perto no fim do expediente, tornou-se uma presença constante. Seu canto na cozinha, com o caderno de desenhos e lápis espalhados, era um refúgio de cor num mundo de panelas e pressa. Uma tarde, enquanto rabiscava um desenho de um mar cheio de peixes sorridentes, Rafael apareceu, acompanhado de Ana, sua filha. Ana, antes tão calada, agora carregava um caderno próprio, inspirada por Luana. "Posso desenhar com você?" perguntou, os olhos brilhando. Luana abriu espaço, e as duas mergulharam num mundo de cores, rindo enquanto inventavam histórias para os peixes. Rafael observava, encostado na porta, o coração apertado de uma saudade que não explicava. Ele e Ana mal conversavam em casa, mas ali, sob o olhar de Luana, algo se reconstruía. A transformação de Rafael não parava. Ele, que antes vivia entre planilhas, agora fazia questão de cumprimentar cada funcionário pelo nome. Uma noite, ao ver Ana e Luana desenhando, decidiu fazer algo diferente. "Meninas, que tal cozinhar comigo?" perguntou, tirando o paletó. Ana piscou surpresa, mas Luana bateu palmas. "Vai fazer bagunça, seu Rafael?" Ele riu, um som raro, e pegou uma frigideira. Sob orientação de Valéria, os três prepararam um bobó de camarão, com Ana rindo do pai que confundia coentro com salsa. O cheiro quente encheu a cozinha, e por um instante, Rafael não era o dono do restaurante, apenas um pai aprendendo a estar presente. Mas o maior momento ainda estava por vir. Rafael, movido por um impulso que não sabia nomear, anunciou uma novidade. O restaurante ganharia um espaço para os funcionários descansarem, com cadeiras confortáveis, livros e um cantinho para café. Ele o chamou de Canto da Luana. A notícia correu rápido, mas nem todos na comunidade aprovaram. Na véspera da inauguração, um cliente antigo, seu Manuel, questionou na porta do restaurante: "Tá gastando com isso enquanto as contas apertam? Salvador não vive de caridade." Valéria, que arrumava mesas, ouviu e respirou fundo. "Com licença, seu Manuel", disse a voz firme, mas gentil. "Esse canto não é caridade. É para quem carrega esse lugar nas costas, para quem faz o sabor que o senhor elogia. Se a gente não valorizar os nossos, quem vai?" O homem ficou sem resposta, e os funcionários ao redor aplaudiram, os olhos marejados. No dia da inauguração, o sabor do mar abriu as portas para a comunidade. Valéria e Luana chegaram discretas, sem esperar o que viria. Quando Rafael puxou o pano que cobria a placa, lá estava: Canto da Luana, onde a coragem encontra acolhimento. Luana leu em voz alta, confusa, até entender. "Sou eu?" perguntou, os olhos arregalados. Rafael sorriu. "É você, pequena." Luana correu para o espaço, onde pendurou um desenho novo. Uma cozinha cheia de cores, com Valéria e ela de mãos dadas. Os vizinhos, reunidos, ergueram copos de suco, brindando as duas Valérias, a mãe e a filha, que ensinaram Salvador a enxergar diferente. Numa feira escolar, semanas depois, Luana subiu ao palco com um microfone maior que suas mãos. As crianças falavam de ídolos famosos, mas ela, com a segurança de quem já enfrentou o mundo, disse: "Minha mãe é quem me inspira. Ela me ensinou que cozinhar é dar amor, e que a gente não precisa ter muito para ser grande." Valéria, na plateia, segurava o choro, o peito inchado de orgulho. A professora aplaudiu, uma lágrima escorrendo. Aquela história tão pessoal agora era de todos. E assim, com um passo corajoso, Luana mudou mais que o destino da mãe. Ensinou a um homem poderoso que o coração pesa mais que o lucro, e a uma cidade que a dignidade não se negocia. O que você faria com um gesto tão pequeno quanto o dela? Um passo, uma palavra, um desenho? Às vezes, é tudo que basta para transformar o mundo. Compartilhe nos comentários uma vez que você foi corajoso como Luana. Tague alguém que te inspira a seguir em frente. De onde você está ouvindo essa história? Até a próxima, e que seu coração nunca pare de brilhar.